Capítulo 14. Inimigo número 4. O sedativo chamado desculpas. Jesus disse: buscai e achareis. Em Mateus 7:7. Isso é especialmente verdade com relação às desculpas. Se está procurando uma desculpa, poderá sempre encontrar uma. Algumas pessoas são jovens demais, outras são velhas demais. Não são inteligentes o bastante, não têm experiência suficiente, não são suficientemente privilegiadas, não têm dinheiro suficiente, não têm as habilidades certas. Para algumas, ainda não é o momento, para outras, é tarde demais. As desculpas custam 1 centavo o quilo. São abundantes e baratas, mas Deus não as compra. Tornamo-nos extremamente criativos quando queremos dar uma desculpa. Damos desculpas para enganar os outros, mas elas são especialmente eficazes para nos ajudar a enganar a nós mesmos. As usamos como um sedativo para aliviar a nossa consciência e para fazer com que nos sintamos melhor a respeito da nossa própria desobediência e preguiça. Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida e Ele o convida a participar dele. Mas as desculpas são um inimigo perigoso que pode impedir que você tenha e retenha o que Deus guardou para você. Isso é uma grande tragédia, porque a vida é muito curta e o tempo desperdiçado nunca poderá ser recuperado. A descoberta da vontade de Deus para a sua vida nunca será suficiente em si mesma. Conhecer a vontade de Deus e realizá-la são duas coisas inteiramente diferentes. Muitas pessoas, Deus já lhes revelou a sua vontade, mas elas nunca alcançam tudo que Deus lhes deu para realizar. Nunca entram na plenitude das bênçãos que Deus preparou para elas, porque se consolam na desobediência e na preguiça por meio de desculpas. Desculpas, algumas especialmente comuns. Mas eu estou esperando no Senhor. Parecem muito espirituais. Pode haver um tempo legítimo para esperar no Senhor, mas isso também pode ser nada mais que uma desculpa para não fazer o que já sabemos que devemos fazer. Em Êxodo 14, os filhos de Israel haviam acabado de sair do Egito, colocando-se na direção da terra prometida, mas tinha um obstáculo que parecia intransponível: o Mar Vermelho. Os exércitos de Faraó estavam a caminho para exterminá-los. Os filhos de Israel entraram em pânico, correram para Moisés para ouvirem o seu conselho. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e veja o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Veja em Êxodo 14, do 13 ao 15. Aquietai-vos, disse Moisés, e vede o livramento do Senhor. O evangelista Reinhard Bonk disse: encarando o Mar Vermelho de um lado e o exército de Faraó de outro, Moisés disse ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Mas Deus não estava feliz. Ele deu uma contra-ordem: dize aos filhos de Israel que marchem. A palavra do Senhor é: marchem. Comecem a se mover na direção que Deus está apontando. Até mesmo Deus não pode dirigir um carro estacionado. Comece a se mexer para Deus e você descobrirá que Ele começará a guiar os seus passos e a dirigir o seu caminho. Outra desculpa: mas eu não quero passar na frente de Deus. É outra desculpa espiritual. Pensar que podemos correr mais rápido do que Deus é um pouco tolo. É muito mais provável que Deus esteja esperando que você o acompanhe do que ao contrário. Pergunte a si mesmo: estou usando isto como desculpa em minha vida? Se for uma desculpa, você precisa abrir mão dela e começar a se mexer em nome de Jesus. Outra desculpa: mas eu não tenho dinheiro suficiente. Uma das barreiras mais práticas para realizarmos os nossos sonhos. A questão do dinheiro se resume a uma questão de fé. Damos desculpas porque não estamos plenamente convencidos de que Deus suprirá as nossas necessidades.
Deus não é pobre e ele não tem necessidade de nada. Quando ele ordena algo, ele sempre paga por isso. E ele nunca espera que nós financiemos a sua vontade sozinhos. Quando Deus quer alguma coisa, ele nunca pergunta quanto custa, porque o preço não é o problema para ele. A única coisa que governa o que Deus pode ou não pode fazer em nossas vidas é a nossa disposição de acreditar nele, confiar nele e obedecer-lhe. Nunca decida o que é ou o que não é vontade de Deus em sua vida, olhando para o dinheiro que está ou não está no teu bolso. Verifique os bolsos de Deus. Eles estão cheios com mais do que o suficiente. Jesus disse aos seus discípulos, disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. João 4:34. Isso é recompensa suficiente, é remuneração suficiente. E depois ele fez esta exortação: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Veja em João 6:27. Quando buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Muitas pessoas que esperam até que possam arcar com as despesas para fazer aquilo que Deus as chamou para fazer, estão erradas a esse respeito. Isso é responsabilidade de Deus e Ele está mais do que feliz em cuidar disso. Faça o que Ele o está chamando para fazer, da maneira que puder, e pare de usar dinheiro como desculpa. Outra desculpa: mas eu não tenho talento, experiência, instrução, inteligência, etc. suficiente. Quando Deus chamou Moisés em Êxodo 3, o Senhor apareceu a Moisés em uma chama de fogo do meio de uma sarça ardente e disse: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Imediatamente, a mente de Moisés encheu-se de desculpas, todas as coisas que ele não tinha e não podia fazer. Moisés não era um general, era um pastor, não era um orador refinado, era gago, não estava preparado para liderar uma nação, tinha as mãos cheias de calos por conduzir um rebanho de ovelhas. Quem sou eu? Moisés pergunta, para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Veja em Êxodo 3:11. Aqui vemos o erro. Moisés cometeu o erro de pensar que se tratava dele, dos seus talentos, capacidades e dons. Mas Deus rapidamente corrige Moisés, vez após vez, ao longo do restante do capítulo. Eu sou o Deus de teu pai, Êxodo 3:6. Eu te enviarei a Faraó, Êxodo 3:10. Eu serei contigo, Êxodo 3:12. Eu sou o que sou, Êxodo 3:14. Far-vos-eis subir, Êxodo 3:17. Estenderei a mão, Êxodo 3:20. Eu darei mercê a este povo, Êxodo 3:21. Deus é aquele que cumpre sua palavra. Ele não está em busca do mais talentoso, mais inteligente, mais bonito, mais articulado, mais educado ou do mais carismático. Está procurando por aqueles que o seguirão, que se renderão e que obedecerão. Os discípulos, quando Jesus os escolheu, ele não foi procurar na Universidade de Jerusalém, foi ao porto de pesca e escolheu alguns pescadores rudes. Mas Jesus fez um acordo com eles. Jesus disse: se vocês me seguirem, eu lhes farei. Ver em Mateus 4:19. Este é o mesmo acordo que Jesus faz com todos nós. Se nós o seguirmos, ele nos fará. Seguir Jesus é tão simples porque você não precisa saber o caminho. Não precisa ser o operador de milagres. Não precisa ser o salvador. Não precisa ser o que cura. Seu trabalho é parar de dar desculpa, deixá-lo liderar, fazer tudo o que ele lhe disser para fazer e segui-lo. Outra desculpa: mas eu ainda não estou pronto. A obediência adiada é desobediência. É um dos motivos mais comuns pelos quais as pessoas deixam de fazer a vontade de Deus para suas vidas. Reinhard Bonk disse: aqueles que ficam procurando a vontade de Deus eternamente são ultrapassados por aqueles que a realizam. Existem tempos e estações em Deus e que às vezes Ele nos dirá para esperar. Não podemos perder o controle. Fazemos tudo o que quisermos, mas pode ser um erro tão grande quanto esse, esperar e ficar esperando para sempre, até que tudo esteja completamente certo antes de agirmos. Quando Deus fala conosco, independentemente do que pensamos, precisamos obedecer, porque é Ele, e não nós, que sempre sabe a hora certa.
O inimigo providenciará que haja circunstâncias imperfeitas em nossas vidas, se ele sabe que ficaremos esperando indefinidamente até que o momento pareça perfeito. Devemos permitir que o Espírito Santo, não as circunstâncias, determine qual é a hora certa. Em Lucas 9, 59 e 60, lemos a história de alguém a quem Jesus chamou para segui-lo. A outro disse Jesus: "Segue-me." Ele, porém, respondeu: "Permite-me ir primeiro sepultar meu pai." Mas Jesus insistiu: "Deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus." O homem não respondeu negativamente ao chamado de Jesus. Ele não disse: "Não, Senhor, não vou segui-lo." Ele foi bem positivo e fez apenas um simples pedido: "Por que o Senhor não deu a ele um dia de folga para enterrar seu pai morto?" O Espírito Santo falou ao meu coração muito claramente. Em vez de responder a minha pergunta, ele me fez outra pergunta. Ele disse: "O que o faz pensar que o pai daquele homem estava morto?" A passagem, ela não diz em lugar algum que o pai havia morrido. Diz apenas que aquele jovem queria esperar para seguir Jesus até que tivesse a oportunidade de enterrar o seu pai. Aquele jovem queria adiar a obediência ao chamado de Jesus até um tempo mais conveniente. Talvez o pai fosse velho e não viveria muito. O jovem pensou: depois que meu pai estiver morto, será um tempo muito mais conveniente para seguir Jesus. Aquele jovem não fazia ideia do quanto aquele convite era precioso, raro e passageiro. Ele perdeu a oportunidade da sua vida por causa de duas pequenas palavras muito caras. Jesus vem até nós, talvez em nossa juventude, e ele diz: "Siga-me." Dizemos: "Sim, Senhor, eu te seguirei, mas primeiro deixe-me terminar os meus estudos." O tempo passa, nós nos formamos, e então ele vem até nós outra vez. "Siga-me," ele diz. Respondemos: "Sim, Senhor, eu te seguirei, mas primeiro deixe-me conseguir um emprego, para economizar algum dinheiro e ter algo para me manter." O tempo passa, e ele vem a nós novamente. "Siga-me," ele diz. Nós respondemos: "Sim, Senhor, eu te seguirei, mas primeiro deixe-me cuidar dos estudos dos meus filhos." Os filhos crescem, saem de casa e têm seus filhos. Ele vem até nós de novo. "Siga-me," dizemos. "Sim, Senhor, eu te seguirei, mas primeiro deixe aposentar-me do meu emprego para que eu possa receber minha aposentadoria." O jovem fica velho e logo a vida passou. No fim, muitos nunca seguiram o chamado de Deus. A maior tragédia do mundo é uma vida desperdiçada. A verdadeira vida, no seu sentido mais amplo, não é meramente ter pulsação, mas fazer a vontade de Deus. Muitos estão mortos ainda em vida. Deixe os mortos os sepultar os seus próprios mortos, disse Jesus. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus, em Lucas 9:60. Aquele jovem poderia ter sido o 13º discípulo. Poderia haver um livro na Bíblia com o nome dele. Vamos ver a diferença entre a resposta dele ao chamado de Cristo e a resposta daqueles que realmente se tornaram discípulos de Jesus. Em Mateus 4, de 18 a 22, faz o relato do chamado feito a Pedro e a André. Disse-lhes: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Tiago e João estavam no barco em companhia de seu pai e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Veja em Lucas 5:11. Imediatamente eles deixaram suas redes. No mesmo instante eles deixaram seus barcos, abandonaram tudo e seguiram Jesus. Foi isso que o outro jovem sem nome perdeu. Não cabia a ele decidir quando seria o momento certo para obedecer. Ele deveria ter abandonado tudo imediatamente e atendido ao chamado. A procrastinação é a melhor amiga do diabo. O diabo sabe que a obediência adiada é desobediência. O diabo sabe que o amanhã nunca chega. Muitas pessoas perderam a salvação não porque a rejeitaram, mas porque o diabo as convenceu a simplesmente adiarem por algum tempo. Convenceu os jovens de que eles têm muito tempo, outros a esperarem por causa de relacionamentos ou de pecados de estimação que eles não estão prontos para abandonar. O diabo sabe que nunca haverá uma oportunidade mais perfeita para seguirmos Jesus do que quando ele nos chama. O tempo é agora. Se uma pessoa está se afogando, ela não precisa ser salva em algum momento hoje. Ela precisa ser salva agora. Quando Jesus
chama, ele não quer dizer entre em contato comigo hoje mais tarde. Ele quer dizer responda agora, não procrastine, não espere. Responda imediatamente, abandone tudo o que detém e siga Jesus. Obediência adiada é desobediência. À nossa volta, as pessoas estão perecendo aos milhões. Temos a resposta para a praga do pecado e da morte. Filhinhos, esta é a última hora, disse João, em 1 João 2,18. A necessidade não poderia ser mais urgente e a hora não poderia ser mais apropriada. O chamado versus a comissão. Somente você pode saber o que Deus está lhe dizendo. E só você será responsável perante Deus. Para a maioria das pessoas, creio que é seguro dizer que quando Deus o chama, Ele não espera que você vá para o aeroporto imediatamente ou que saia velejando com a próxima maré. Se existe alguma confusão acerca deste ponto, é por causa de uma falha em distinguir entre o chamado e a comissão. Quando Jesus chamou os seus discípulos, ele não os chamou para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores ou mestres. Ele simplesmente os chamou para segui-lo. E à medida que eles o seguiam, Jesus prometeu que ele os faria pastores de homens. Os discípulos deixaram suas redes no mesmo instante para seguir Jesus, mas eles não foram feitos pescadores de homens imediatamente. Houve um período de treinamento. A obediência ao chamado de Deus tem a ver com seguir Jesus. Se você ouviu o chamado de Jesus, ele provavelmente não disse, vai e faça. Ele muito provavelmente disse, venha e siga-me. Não se preocupe com a comissão. Ela virá à medida que você seguir Jesus.